Olá, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, está começando mais um programa, o Padre Responde. Aqui nós temos uma caixinha onde pessoas da catequese aqui do Sagrado Coração de Jesus, têm escrito assim as suas dúvidas acerca de algumas questões de fé, questões bíblicas, questões pastorais, enfim. E aí, este programa tem o objetivo de levar luz, levar esclarecimento às dúvidas de muitos irmãos e irmãs. Fique ligadinho conosco, nosso programa está apenas começando e hoje é dia 24 de agosto. E lembrando que agosto é o mês das vocações e Deus continua sempre a nos chamar. Eu, na minha vocação sacerdotal, você na sua vocação leiga, enfim, todos nas nossas vocações, no chamado que Deus fez a mim e a vocês, todos trabalhamos em prol do mesmo reino de Deus. E vamos iniciar então o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Muito bem, então, se você tem alguma dúvida acerca da fé, alguma dúvida bíblica, envie a sua pergunta para nós, o contato está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Você pode mandar então a sua dúvida para este contato ou pode também vir à secretaria da nossa paróquia e deixar a sua dúvida para que seja respondida no próximo programa. Então vamos à primeira dúvida de hoje, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá então, tem duas perguntas aqui sobre a missa. Todas as missas são diferentes? Na missa, há alguma restrição de elevar as mãos em determinado momento? Duas perguntas. Todas as missas são diferentes? Uma coisa que eu digo a vocês, a missa ela nunca se repete. É sempre um encontro novo com Cristo. Toda missa é única, é única. É um relacionamento, é um encontro novo. E toda missa, quando a gente participa da missa, a gente sempre está diante do Calvário, diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você vem à missa, participa da missa, você está lá diante da cruz de Jesus, que foi um acontecimento único e que não se repete jamais. A missa, ela nos leva de verdade a estar no Calvário, a estar no momento da minha e da vossa salvação. Olha o que a missa faz conosco. Ela atualiza na história, na vida das pessoas, o maior acontecimento da humanidade. A salvação, o resgate de todos diante da cruz de Jesus. Vir à missa é estar diante do Calvário, é estar diante do sacrifício. E por isso ela nunca se repete. A missa é sempre o encontro, é sempre a celebração do Calvário do Senhor Jesus. E é como um encontro com um amigo. É tão bom quando a gente encontra os nossos amigos, a gente conversa, a gente partilha. E aquele encontro com os amigos nos renova, nos faz bem. A missa também é assim. Todas as vezes que participamos da missa, é sempre um encontro novo com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos renova, que nos santifica e que nos salva. Por isso a missa nunca se repete. E a outra pergunta, na missa há alguma restrição de elevar as mãos em determinado momento? No Missal Romano, que é justamente o livro onde está o rito da missa, e que o padre utiliza, o sacerdote utiliza, que fica ali sobre o altar, no Missal Romano, as rubricas, as orientações
falam mais assim voltado para o ministro que está presidindo, ou seja, o sacerdote, o momento que ele tem que elevar as mãos. Mas ali não fala momento que os fiéis têm que elevar as mãos. Ali fala momento dos fiéis, que os fiéis têm que levantar, têm que sentar, têm que ajoelhar. Mas em algumas culturas, né, os fiéis têm o costume, sim, em algumas orações dentro da missa, de elevar as mãos. Mas não está escrito no missal, tá bom? Por exemplo, na oração do Pai Nosso, os fiéis elevam as mãos para rezar também junto com o presidente da celebração a oração que Jesus nos ensinou. Eu vou dizer, está errado, não pode elevar as mãos? Não, não está errado. A missa não será anulada, não é um pecado você elevar as mãos no momento de oração só porque não está escrito no rito, tá bom? Então, ou seja, eu estou dizendo que no rito não está prescrito, mas é errado? Também não estou dizendo que é errado, porque a igreja não nos ensina também nesse sentido, não fala que está errado, mas existe sim algumas culturas que têm este costume de elevar as mãos, como a nossa, e é algo bonito, é o sentimento, enfim, tá bom? Então, dentro do rito do missal, não existe de verdade dizendo tem que elevar as mãos os fiéis, não, fala somente do sacerdote. Mas se os fiéis elevarem as mãos ali, não é um pecado grave, ninguém vai para o inferno, tá? Se elevar as mãos dentro da missa. Vamos então aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Padre, se eu pecar no dia, eu posso comungar? Aqui depende qual é o pecado que você cometeu naquele dia. O pecado que você cometeu naquele dia foi um pecado grave? Causou danos, né, de fato graves na vida de alguém? Né? Porque se foi um pecado grave, não, é melhor não comungar, tá bom? Procure primeiro o sacerdote, confesse, o sacerdote vai lhe dar a penitência. Depois de cumprir a penitência, sim, você volta à comunhão da igreja. Porque lembre-se, quando a gente peca, o pecado, ele rompe esta comunhão com Cristo e comunhão também com a igreja. E eu preciso então voltar a esta comunhão pelo sacramento da confissão. E, claro, se for um pecado mais leve, chamado assim venial, né, que não causou grandes danos, enfim, e eu estou verdadeiramente arrependido e não tive tempo de me confessar, é um pecado venial, um pecado mais leve, eu posso pedir perdão a Deus ali no momento da Santa Missa, no momento do perdão, pedir aquele momento da misericórdia do Senhor, poderei comungar, mas na primeira oportunidade devo me confessar. Primeira oportunidade que me encontrar com o padre e o padre tiver a disponibilidade, o tempo, o horário de ouvir a minha confissão, vou fazer, tá bom? Não vou ficar protelando, adiando este encontro, este momento de conversão, tá bom? Vamos mais uma pergunta então. Desejos sexuais. O que é pecar contra a castidade além da relação sexual? E como calar os desejos carnais? É uma pergunta que veio aqui para nós, para o nosso programa. Pecado contra a castidade, além da relação sexual. Olha, Jesus, em sua santa palavra, nos ensina que até o olhar já nos leva ao pecado. Se alguém olha para uma mulher com desejo de possuí-la em seu coração, já cometeu adultério contra ela, entendeu? Já cometeu o pecado. Então, se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Enfim, então, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos os nossos desejos, a gente luta e se esforça para viver bem a nossa castidade. Por isso eu digo a você, além de o pecado contra a castidade, além de ser cometido carnalmente, se torna um pecado,
os desejos que estão em nossos corações também são pecados contra a castidade. Por isso, quando o mau desejo, o desejo da pornografia, da prostituição, enfim, adentrar o teu coração, a tua vida, não fique alimentando esses maus desejos, não. Se esforce para que você não caia nele. Porque se você fica alimentando os maus desejos, a pornografia, enfim, por mais que você não tenha conjunção carnal com uma outra pessoa, esses maus desejos vão te levar a quê? A masturbação, que é pecado contra a castidade, enfim, a tantas outras coisas. Então, o pecado contra a castidade, ela já nasce aonde? Nos pensamentos. Então, se teu olho te leva a pecar, arranca. Não é que eu vou arrancar, tá? Mas Jesus está dizendo, purifica, se esforça, não alimente os maus desejos, aquilo que entra pelo olhar. Lute para que, de fato, o teu coração esteja sempre em Deus. Lembre-se, os pecados, eles começam aonde? Na memória, nas ideias, tá bom? E depois que a gente vai só alimentando, crescendo, essas ideias que entraram em nós nos levam a realizar, nos levam à prática. Então, lute de verdade contra os desejos sexuais, para que você se esforce para viver bem de verdade a sua castidade. E o que vai te ajudar de verdade, isso, rezar. Eu não digo que uma pessoa que reza nunca vai sentir desejos, faz parte da natureza, faz parte da matéria, nós somos carnais, mas São Paulo também nos ensina que o Espírito também ele é forte, o Espírito que recebemos do Senhor é um Espírito de fortaleza. A carne é fraca, mas fortaleça o teu espírito, fortaleça também o meu, preciso também fortalecer o meu, para lutarmos contra os maus desejos. Tá? Só assim poderemos escutar de verdade o céu e sermos aquilo que é a palavra de Deus e o que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos então aqui mais uma pergunta. Como a Bíblia é organizada e dividida? Como a Bíblia é organizada e dividida? Bom, a Bíblia ela está organizada, está dividida por livros e em duas grandes seções, Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, são aqueles livros que estão dentro da tradição judaica e falam ali praticamente de tudo antes de Jesus Cristo, onde os profetas vão falar também que virá um Messias que vai assumir o trono de Davi, eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco que vai caminhar. Ou seja, o Antigo Testamento vem preparando para a vinda de Jesus. Chegou o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o Novo Testamento, uma nova aliança com a humanidade, que vai justamente falar sobre a vida de Jesus, os evangelhos, e também vai falar sobre a vida da igreja, como viviam as comunidades, as primeiras comunidades sendo formadas ali por Paulo, pelos apóstolos, enfim, onde Paulo, que é o principal autor do Novo Testamento, onde tem os maiores números de escritos, de cartas, ele vai escrevendo, orientando as comunidades como deve ser o seu proceder, a sua vivência pastoral dentro da comunidade. Tá certo? Então a Bíblia está dividida em duas grandes seções, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Então, total, a Bíblia completa, ela tem 73 livros reconhecidos pela Igreja. Vamos então, mais uma pergunta. Aqui são várias perguntas dentro deste mesmo aqui, falando sobre o tema é vida sacerdotal. O senhor, padre, sempre acreditou em Deus? Primeira pergunta. É uma pergunta então para mim, algo pessoal. Eu confesso que na minha adolescência
eu acho que é normal e é natural, e se tiver algum adolescente vendo também esse programa, é natural, normal. Eu cheguei a um certo momento a duvidar da existência de Deus. E qual foi o primeiro passo? Eu procurei logo o padre da minha paróquia. Falei para ele, às vezes até de uma maneira assim bem envergonhada, falei com ele, mas era o que eu estava sentindo, entendeu? E ele me aconselhou, conversou, me mostrou que era natural aquilo que eu estava sentindo, tá? Mas que eu não pudesse desanimar, jamais, porque este Deus, na qual ele tinha experiência, eu também iria fazer uma bonita experiência com ele, tá bom? Então, tive dúvidas, tive crise de fé? Tive. É parte da natureza humana. Porém, também tive bonitas experiências com o Senhor, que sem Ele, né, na verdade, foi Ele que me trouxe até aqui. Então, se você hoje passa por as mesmas crises de fé, espera, não desanime, confiança, reze, mesmo com suas crises, reze, porque é na crise, nas dificuldades, que a gente faz as maiores e mais bonitas experiências da vida. Com quantos anos o Senhor quis ter a sua primeira Bíblia? Com quantos anos o Senhor, falando de mim, né, quis ter a sua primeira Bíblia? Falar a verdade, eu nunca quis ter a Bíblia. Tá? Eu meu sonho assim de adolescência, de criança, não tinha a ideia de, eu quero ter a minha Bíblia em casa para poder ler, tá? Não, eu não tive esse sentimento. A minha primeira Bíblia eu tive quando entrei no seminário, tá? Para fazer todos os estudos, enfim. Porém, em casa, lembrando que eu entrei no seminário com 17 anos, então em casa, na minha casa tinha Bíblia. Mas era a Bíblia assim da casa. Minha mãe tinha lá umas 2, 3 Bíblias, tinha outra Bíblia na sala, mas não era assim, a Bíblia do Fernando, do Padre Fernando, não. Era a Bíblia que estava ali, então eu tinha contato com a Bíblia. Mas assim, fui ter uma Bíblia mesmo minha, pessoal, depois que entrei no seminário. Como é ser padre? Como é a sensação de ser padre? Nossa... Como é ser padre? Gente, ser padre, eu me sinto realizado pelo que faço, por aquilo que sou, né? E cada um de nós, é isso que é importante, a gente está realizado, eu sou feliz. Às vezes, muitas pessoas pensam que a vida de padre é só rezar missa, que é só no domingo o padre rezou missa, acabou. Não, a vida de um padre vai muito mais além do que rezar a missa. É o ápice, a missa, a Eucaristia. Porém, a vida de um padre tem toda uma responsabilidade, porque o padre, ele é o responsável, é o diretor espiritual de um povo. Então, é responsabilidade minha, no caso aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, conduzir espiritualmente, mostrar o caminho do céu a todo este povo. Então, por isso, eu preciso rezar muito, para que o Senhor fale por mim, fale pelas minhas obras, fale de verdade pelas minhas palavras, pela minha vida. Porque sem oração é difícil conduzir de verdade ninguém ao céu. É necessário se alimentar, se fortalecer, para que eu possa ajudar de verdade os meus irmãos. E além de rezar a missa, tem as orientações, direções espirituais, sacramento da confissão, tem a administração também da paróquia, porque o que é a paróquia? A paróquia, além de ter um povo, a paróquia também tem os seus bens. Os bens não são do padre, não é meu. Nada aqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus é meu. Tudo é patrimônio da paróquia, tudo é do povo de Deus, está em prol da evangelização. A TV Nazaré aqui é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, administrada por ela, e está a serviço da evangelização do povo de Deus aqui em Paragominas. Então, tem os bens, tem equipamentos, tá bom? Então, cabe ao padre também administrar esses bens e administrar com responsabilidade, porque não é dele, pertence a um povo e deve ser utilizado da maneira mais responsável, em prol da evangelização, em prol do povo de Deus. E se eu pudesse nascer de novo,
mais uma vez eu diria, eu quero ser padre. Eu sou muito feliz naquilo que faço, naquilo que sou, tá? E reze, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas? Tem. A sua vida também não tem problema? Tem, tá? A gente só não vai ter problemas no dia que a gente morrer, tá? Enquanto a gente viver, a vida é uma constante luta, mas nessa luta não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, está comigo, está contigo, Ele nos ajuda sempre, tá bom? E nunca me senti sozinho nesta paróquia, e nem paróquia nenhuma. Na paróquia onde nós estamos, o povo de Deus é uma grande força. O Senhor age de verdade em nossas vidas, colocando em nossos caminhos pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias. Como foi a sua caminhada até aqui, padre? Como eu falei agora há pouco, teve os desafios, teve as dificuldades, tem crises? Tem, o padre também tem crise, o padre também é gente como nós, olha. Então, os mesmos desafios, mesmas crises que cada pessoa enfrenta, o padre também enfrenta. Tem os desânimos da vida? Tem os desânimos da vida também, tá bom? Mas com a graça de Deus a gente consegue vencer. O Senhor nos ajuda e tem nos ajudado a chegar onde chegamos. Como vocês enfrentam o desejo carnal? Olha as perguntas. Não, faz parte. O padre é gente, como eu falei na resposta anterior, existem os desejos também carnal, somos tentados? Somos tentados diariamente. A tentação bate à nossa porta, assim como bate na porta também de qualquer pessoa. Porém, um espírito, um padre, um religioso, religiosa que não reza, poderá cair. O que nos fortalece é a oração, tá bom? É graças à oração que a gente consegue se manter de pé. Porque se a gente não reza, a gente cai, de verdade. Porque a tentação, ela bate a porta todos os dias. Sabemos que a confissão não é apenas para quem tem pecados mortais, como eu falei agora há pouco. O padre, por exemplo, confessa o quê? O padre, ele confessa os pecados dele. Tá? Eu não vou dizer que o padre chega lá e vai confessar isso. Gente, cada padre tem seus pecados, tá? Tem seus pecados leves, tem seus pecados mortais. Não pense que padre não tem pecado mortal, porque tem também, tá? Os pecados mortais faz parte de qualquer pessoa. A gente luta para que não caia neles. Mas se cair, o padre vai confessar também os seus pecados mortais. Pelo que entendi então a pergunta, sabemos que a confissão não é apenas para quem tem pecados mortais. O padre, por exemplo, confessa o quê? É como se ele imaginasse que padre não tivesse pecado mortal. Padre também tem pecado mortal. Isso não deve desanimar nenhuma pessoa, tá? O padre, por mais que ele tenha pecados mortais, o mistério que ele celebra não é manchado pelos pecados do padre, porque ele não age em nome próprio, mas ele age em nome de Cristo. As graças brotam do céu, saem do céu e chegam à terra por meio de um sacerdote. Por maior que seja aquele sacerdote, maior pecador que seja aquele sacerdote, os pecados do sacerdote não vão manchar essas bênçãos do céu que chegam até você por meio da missa, por meio da confissão, enfim, por meio dos sacramentos. Por quê? Porque o padre é apenas um canal. A graça só passa por ele, mas não é manchado pelos pecados, pelos erros dele, tá bom? O padre pode abençoar animais? Pode abençoar animais. Inclusive, existem ritos na igreja oficiais de bênção para animais, tá? Então, não tem nenhum problema também abençoar os animais. Pronto, só tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, a última pergunta então de hoje. Padre, qual a história de Lúcifer? Olha só. Padre, qual a história de Lúcifer? A palavra Lúcifer vem do latim. Lux significa luz e ferre, que significa portador. Então, Lúcifer, a palavra significa portador da luz. E
ele não está, essa palavra, diretamente assim escrita na Bíblia. Tem menções, por exemplo, em Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte, né? Como caístes do céu, ó luz, né? Como caístes do céu, ó luz. Depois você pode acompanhar também lá direitinho, né? Também vai falar Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesus vai dizer para os apóstolos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Também no Apocalipse 12, a gente vai ver o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, derrotando e expulsando, né, o diabo, expulsando o mal do céu, né, onde ele cai do céu. Então, esta teologia, essa história assim, Lúcifer, né, vem justamente associando ao demônio. Ele que era um anjo muito bonito, um dos mais poderosos de todo o céu, ele se voltou contra Deus e foi expulso do céu. Ele era o portador da luz. Por isso, quando a gente fala diabo, a gente nunca tem que imaginar o diabo como uma pessoa mais feia ou um ser feio, na verdade. Lembremos que ele é um anjo de luz, é o portador de luz. E vem essas menções, né, justamente, dá o nome ao diabo. Qual é o nome do diabo? Lúcifer. Porque justamente nesses textos bíblicos, né, Isaías, no Evangelho, enfim, e também no Apocalipse, fala justamente desta queda. Eu vi Satanás cair como um relâmpago, ou seja, uma luz. O Isaías, lá na sua profecia, vem justamente falando, né, estrela, né, a estrela que caiu, falando dessa luz. Então associou justamente como este portador da luz, Lúcifer, né, como o diabo, como o mal que se voltou de verdade contra Deus e que persegue hoje também a humanidade. É um tentador, é um lutador contra as coisas de Deus. Então Lúcifer era um anjo que foi expulso do céu, está na terra, mas segundo os textos bíblicos, ele tem os seus dias contados. A derrota é certa, tá? Mas assim, a palavra Lúcifer na Bíblia você não vai encontrar assim. Talvez em algumas traduções bíblicas vai encontrar talvez um termo, mas é sempre nesse sentido, a luz que caiu do céu, né? Então a tradição cristã com o tempo identificou essa luz como o próprio mal, o próprio diabo, né, que foi expulso lá de junto de Deus. Muito bem, meus irmãos, então essas foram as dúvidas desta semana que chegaram aqui para a gente, mas você pode enviar também as suas dúvidas para que sejam respondidas aqui pela TV Nazaré, canal 43.1. Que Deus te abençoe e te guarde e estaremos juntos no próximo programa. E este programa tem como patrocinador oficial, é possível chegar a você graças ao apoio cultural da Visual Modas. Muito obrigado à Visual Modas por patrocinar a nossa TV Nazaré e possibilitar que este meio de comunicação, de evangelização, pudesse chegar até a sua casa. Você também pode ser um patrocinador da TV Nazaré. Procure a TV Nazaré e ajude a evangelizar pelos meios de comunicação. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre e que Nossa Senhora de Nazaré interceda diante de Deus por você e por sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.